a um filme, uma das primeiras coisas que procuramos saber é o gênero que ele se enquadra. Comédia, ação, drama, ficção científica, animação. Mas e aqueles filmes que têm comédia, drama e suspense ao mesmo tempo? O que é que eles são? A gente vai conhecer agora como são definidos os gêneros cinematográficos. Tá rolando! Nas prateleiras das videolocadoras, nos encartes de festivais e salas de cinema. Uma hora a indicação de gênero dos filmes sempre aparece. Romance, ação, comédia, suspense, uma infinidade de opções. Mas afinal, o que são os gêneros? Por que eles existem? O que faz um filme pertencer a um ou a outro gênero? Se a gente pensar do ponto de vista da literatura, que é onde surge o conceito de gênero, ela estava estabelecida exatamente em função de determinados conteúdos, determinadas estruturas que se repetiam. Que você poderia definir, por exemplo, um romance como sendo um romance, ou poesia, ou crônica, ou prosa. Quando ele vai para o cinema, ele leva um pouco dessa herança, mas na verdade, no fundo, quase toda a produção cinematográfica ela tem um elemento mais mesclador, ela é muito mais, digamos assim, híbrida em relação a essas linguagens. No entanto, por questões comerciais, se manteve a ideia de gênero, porque é mais fácil vender, dizer que é um filme de ação, um filme comédia, um filme romântico ou um filme de terror. Claro e evidente que esses filmes que são assim taxados, eles têm como elemento mais contundente exatamente aqueles tópicos, aqueles elementos que vão identificá-lo como sendo naquele gênero, naquela narrativa. Nos dias de hoje eu penso que o gênero está mais ligado à venda do filme, à divulgação do filme para o público específico, do que propriamente com a linguagem ou o nicho o nicho cinematográfico que ele queira reproduzir. Esse tipo de cadastro, vamos dizer assim, deixa o caminho mais curto, cria um atalho entre aquele cara que quer consumir aquele produto e o produto. Por exemplo, se eu vou numa locadora e eu quero ver um filme com humor, eu vou em comédia. Então, é mais uma questão de praticidade do mercado e nesse sentido beneficia o mercado, sim. Mas será que o gênero do filme já está definido quando se iniciam as suas gravações? A grande maioria não categoriza o seu filme, né? Ela faz o filme, ela sabe que é um filme dramático, é um filme de horror, é um filme de humor, mas a grande maioria não quer enquadrar seu filme. Pelo menos isso é o que eu observo quando eu converso com todo mundo, com cineastas e tal. Não quer enquadrar seus filmes em gêneros, né? Muito embora ele saiba exatamente onde o filme dele funciona melhor. Do ponto de vista da realização, é muito mais para você levar em consideração algumas características específicas daquele gênero. Então, por exemplo, se eu falo de um filme de terror, ele fatalmente vai ter que ter lá dentro da narrativa momentos em que provoque medo na plateia, que provoque suspense, ele vai ter uma cor mais escura, ele vai ter uma iluminação mais densa, mais fechada. Ao contrário, se eu penso num filme como um faroeste, obrigatoriamente ele vai ter alguns elementos que vão se repetir em qualquer filme do gênero. A exemplo do cowboy, do bandido, do duelo, do salão e assim por diante. Eu acho que o cinema dos grandes estúdios, os blockbusters, eu acho que eles pensam muito nessa coisa do gênero, numa coisa de amplitude, assim, não de fechar num gênero específico, mas de conseguir uma mistura de gêneros que atinja o máximo de pessoas possíveis. Porque os blockbusters não são filmes de diretores, são filmes de produtores. Então há uma diferença. Honestamente, eu não me lembro no cinema de autor, assim, que os autores de cinema, os realizadores, se preocupem muito com essa coisa de gênero. Eu acho que eles se preocupam em fazer filmes. E depois a crítica se encarrega de encaixar os filmes de autor em alguma espécie de gênero. Quando a produção já começa com a proposta de ser uma produção de gênero, seja lá qual for,
Aí são dois casos, né? Que o diretor é contratado para fazer esse trabalho, ou então é porque o sujeito tem um interesse muito particular nesse gênero, no horror, na ficção científica. O cinema contemporâneo vem pondo em xeque ainda mais as fronteiras que separam essas ficções. O que se percebe hoje em dia é que está havendo assim, a linha que separava os gêneros está sumindo, né? Assim, eu ontem fui ao cinema e tinha um filme em cartaz que era Aliens versus Cowboys. Bom, é um filme que mistura faroeste com ficção científica, com filme de alienígena. Quer dizer, é uma coisa que eu nunca havia pensado nessa química entre uma coisa de velho oeste e uma coisa de futuro. Cada gênero, né, já que a gente está falando nesses termos, cada gênero tem uma estratégia própria dentro da linguagem do cinema para segurar, para seduzir, para manter o interesse do espectador, né? E cada uma dessas fórmulas, vamos dizer assim, são bem específicas. Na verdade, o legal é quando a gente vê um filme de gênero que subverte essas fórmulas, né? Por exemplo, Dançando no Escuro, um musical. Todo musical até então era alegre, divertido e tal. E aí vem Dançando no Escuro, um musical que é absolutamente deprimente, assim. E aí por isso que o filme vira um sucesso. Ou então ele se destaca quando ele é um exímio exemplo dessa fórmula do gênero, né? Aí você pega qualquer Hitchcock e sei lá, Psicose, Os Pássaros, Janela Indiscreta, aí tá lá uma aula de como fazer um filme de suspense, né?